Orar então, irmãos, vamos nos pôr de pé para nós orarmos, para nós entregarmos a Deus essa palavra que venha realmente do Espírito Santo, do céu, como os grandes homens de Deus dizem, né? Se você quer pregar, basta você chegar no púlpito com a palavra de Deus e sair da frente, e deixar que Deus fale, né? Na medida em que o homem fala, Deus não pode falar. Então a palavra, por isso, chama palavra de Deus. Ai, meu computador apagou, fiquei branco aqui agora. Curvem suas cabeças. Pai querido, eis aqui a tua palavra. Ela é a primícia que o Senhor tem para nós. Ela é o principal que o teu povo precisa para se alimentar, para que haja perdão, redenção, para que o teu povo seja curado, para que o seu povo seja sarado das suas feridas, para que o seu povo seja renovado, para que o seu povo seja salvo. Para isso, o Senhor enviou o teu Filho, a tua palavra, o Verbo vivo que habitou entre nós. Glorifica o teu nome, fala com o teu povo agora, em nome de Jesus e no poder do teu Espírito Santo. Irmãos, que coisa maravilhosa, o Senhor nos chamou para um tempo de passagem. 5 anos que nós estamos aqui na Igreja Parede, como diz a Gabriela, Igreja Parede, né? Porque a igreja já foi fundada há 8 anos aproximadamente, né? Mas o Senhor abriu essas portas para que nós estivéssemos aqui compartilhando com o mundo, né? Com as pessoas de forma oficial, a Igreja Parede. E hoje o Senhor está em processo de transição conosco, assim como Josué passou, né? Entrou na Terra Prometida e o Senhor ali requereu daquele povo, fez diversas exigências a eles, para que eles entrassem ali e tomassem posse daquela terra. Assim também nós estamos nesse processo de transição. O Senhor está nos santificando, nos limpando, para que nós possamos verdadeiramente ser referência dele na humanidade, para a humanidade, né? Bom, irmãos, nós temos ensinado nessa igreja diversas coisas acerca de Deus e da sua palavra. O Senhor, ele se expressa ao homem por meio... Podem se sentar, irmãos? Deus, ele se expressa ao homem, à humanidade, por meio de figuras, de metáforas, de sombras. Tudo que Deus faz nas Escrituras é por meio de figuras. Por isso, a palavra de Deus diz que o Senhor viria para falar por parábolas, por figuras, de maneira histórica, para poder que as pessoas compreendessem aquilo que ele estava dizendo. A Aline orou hoje aqui o Pai Nosso. Quem conhece o Pai Nosso? O Pai Nosso diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Nesse simples versículo tem um segredo extraordinário. Tudo que você vê na terra, tudo que existe, tudo que foi feito por Deus, expressa o seu caráter, expressa a sua pessoa, expressa a sua vontade, expressa a sua lei. E essas coisas, porque o Criador fez aquilo que estava na sua mente. Então ele expressou na natureza, em tudo que você vê, ele mesmo. Por isso, Romanos diz que o homem não tem desculpas de dizer que não conhece a Deus, porque em tudo que se vê e tudo que é visível, Deus o revelou. Não é assim? O homem, ao olhar a natureza, ele vê expressa na natureza a divindade. Não é que a divindade é Deus, mas ele vê ali expressa a vontade de Deus, os pensamentos de Deus que Jesus criou por meio da palavra e o Espírito Santo criou pelo seu poder. Então, essas metáforas e figuras, hoje nós vamos tratar de uma metáfora, de uma figura específica da palavra de Deus, para nós entendermos um pouquinho a nossa situação como pecadores, como necessitados de salvação. Eu queria, se puder abaixar um pouquinho o microfone, ele está explodindo um pouco, tá? Por favor.
Então Deus se expressa assim, por meio de figuras e sombras, né? Então nós temos ensinado a palavra de Deus que a mensagem inspirada de Deus é toda formada de símbolos e figuras. Deus, num pequeno símbolo, ele expressa essas figuras para a humanidade. Então, por exemplo, vamos falar um exemplo de metáfora. Jesus é o leão da tribo de Judá. Então Jesus chegou na terra e saiu rugindo. Jesus é um leão? Não, Jesus não é um leão. A figura do leão expressa quem Jesus é, porque o leão é o rei. Então, para eles, a bandeira de Judá era um leão. Então, Jesus viria da tribo de Judá. É isso que representa a figura, a metáfora de Jesus como leão. Jesus disse, eu sou a porta. Então, Jesus é uma porta que a gente abre. A gente bate em Jesus assim, toque, 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 e ele abre. A porta era a expressão. Ele disse, quem vem a mim entrará e sairá e encontrará pastagens. Né? Eu sou a porta das ovelhas. Então, Jesus representava a porta que protegia as ovelhas dentro do aprisco. Então, era uma metáfora, uma figura. E a Bíblia inteirinha pode ser compreendida por meio de figuras. Essas representações mostram para nós o seu caráter e a sua vontade. Tudo que existe, Deus criou, assim, na terra como no céu. Então, isso é maravilhoso. E ele dá a todos essa beleza de Deus se expressar, que mostra a figura dele, como ele é maravilhoso. Porque ele dá a todos, indistintamente, pequenos e grandes, conhecer a sua pessoa, conhecê-lo. É isso que é lindo, porque mesmo o ignorante ou o sábio podem conhecê-lo de forma simples, porque ele se deu a revelar à humanidade. Então vamos à palavra de Deus, para nós entendermos um pouquinho do que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em Romanos 7, Paulo faz uma expressão de uma situação que ele está vivendo. Se você tem sua Bíblia aí, pode abrir o seu celular, Romanos 7, de 18 a 25. Eu vou ler, tá bom, irmãos? Não sei se está na tela aí para nós acompanharmos. Se estiver na tela, acompanhe aí também. Paulo dizendo, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. A versão aí está mesmo? Que eu tinha a JFA, eu acho que colocaram ao meio da revista, né? Porque eu não faço o bem que quero. Dá para entender aí, né? Pela leitura. Mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? No 25, ele faz uma revelação surpreendente, né? Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ora, irmãos, é interessante de nós percebermos que todo mundo que conhece Paulo sabe tudo que Paulo passou. Boa noite, pastor. Os sofrimentos, as perseguições, as angústias, as traições, os açoites, as prisões. Mas, se vocês prestarem atenção, quando Paulo se dirige à igreja, o que ele fala? Ele fala assim, me regozijo nas tribulações, porque bem experimentado estou, sei passar fome e sei ter em abundância, sei passar tribulação e necessidade. Né? E aí ele descreve de diversas maneiras todo o sofrimento que ele teve. Mas vocês viram alguma vez nas Escrituras Paulo reclamando? Vocês se lembram de alguma leitura que vocês veem Paulo dizendo assim, por favor, estou tão angustiado, triste, nessa prisão? Vocês ouvem isso? Vocês não ouvem essa mensagem. Paulo não transmite esse tipo de argumento.
Ele está feliz nas tribulações, porque ele sabe o peso de glória que está sobre ele, e é o papel que ele está desenvolvendo ali. Mas nessa leitura, a coisa muda de figura. Vejam que ele se considera miserável. A palavra é miserável, ele está em angústia profunda, ele está em sofrimento, em pena, se sentindo penalizado, angustiado, abatido. Ele diz: miserável, homem que sou. Há uma tristeza na mente, nas palavras de Paulo. Quem me livrará? Ele está em angústia. Eu preciso ser liberto, eu preciso de libertação, eu preciso de ser salvo, eu preciso de regeneração. Eu estou em profunda degradação. E é a primeira vez que ele relata isso. Mas por que será que Paulo reclama dessa maneira e com tal angústia por causa dessa situação que ele está passando? Quero só fazer um adendo aqui, uma observação para vocês, do seguinte: quando Paulo está dizendo que ele sofre porque ele não consegue fazer o bem, ele só faz o mal, tem um versículo aqui que nos leva a cair em incompreensão, né? Um texto incompreendido que muita gente usa para justificar o seu pecado. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. E muita gente diz assim: eu não consigo deixar de pecar. Por quê? Mas não é porque eu quero, é que eu tenho um pecado em mim. Então o pecado em mim é que me faz pecar. As pessoas querem colocar a culpa no pecado. Mas o que Paulo está dizendo aqui não é isso. Ele está dizendo que por questão de nascença, de genealogia, por ter nascido de Adão, ele carrega consigo o peso do pecado. E ele é um pecador inveterado. Por ser homem, por ter nascido de Adão e Eva. Não é porque ele tem uma força dentro de mim que grita mais alto. Não, é porque a natureza de Paulo é pecaminosa. E se Paulo, o homem que escreveu 13 evangelhos, né, 13 livros das Escrituras, né, um homem que subiu ao terceiro céu, que conheceu a verdadeira revelação da palavra de Deus para trazer a nós, é o maior conversor, maior pessoa que converteu os gentios, que levou o evangelho para os gentios, disse que tem pecado em si. Imagina você que somos o lírio do campo, né, de Jesus, né? Somos os perfeitos, né? Nós somos maravilhosamente perfeitos. Não, irmãos, Paulo está expressando que se ele é pecador, e nós então? Se ele que vivia na presença de Deus, que subiu ao terceiro céu, mostrou para nós, categoricamente, que ele não conseguia se livrar do pecado, imagina você, imagina eu e você. Amém? É isso que ele está dizendo. Então, que ele tem um pecado inerente dentro dele, que não o abandona, do qual ele não consegue se livrar. Então, ele representa um sofrimento em face ao terrível destino que lhe espera. A situação que ele encontra é inexorável, é irremediável, é implacável. Eu sou um pecador que estou num corpo de morte. Amém, irmãos? Nós estamos falando de pecado. Nós estamos falando de arrependimento, nós estamos falando de regeneração. Mas eu quero trazer um triste quadro para você. Quando Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo estava se referindo a uma tortura. E eu vou usar para vocês porque ele usou essa metáfora. Eu vou explicar para vocês por que ele usou essa metáfora. A tortura a qual ele se referia chamava-se necroforia. Essa tortura, ela foi criada pelos etruscos, uns piratas que andavam ali na região da Itália, 500 anos antes de Cristo. E esses piratas eram tremendamente cruéis. Então, eles atacam a Grécia porque os gregos estavam se proliferando muito, estavam avançando muito. E os etruscos atacam a Grécia e a história conta, por meio de Vesâncio, eu acho, um poeta,
e diz o seguinte, ele conta a história do que os etruscos fizeram com os gregos. E eles, quando prendiam os gregos, pegavam eles como prisioneiros, eles aplicavam a tortura chamada o corpo da morte. Necroforia significa carregando um defunto. Os vivos eram forçados a carregar os cadáveres, enfrentando o odor, a decomposição dos corpos, que podia resultar em sofrimento extremo, físico, doenças e, além disso, a humilhação pública ao qual eles eram condenados. Essa prática era, sem dúvida, uma das mais terríveis que já existiu na história da humanidade. E como ela era aplicada? Segundo a história, os condenados a esse castigo eram amarrados, pastor, mãos a mãos, pés a pés, boca a boca e boca aberta. E o corpo do morto iniciava o processo de putrefação, de decomposição. E o vivo tinha que passar pelo processo de decomposição do morto, até que então os dois eram fadados à morte. Ele também morreria. Vocês sabem muito bem que, questão de horas, um defunto no caixão, a própria teantologia, esqueci o nome agora, que é o que maqueia os cadáveres. Muitas vezes o cadáver é tanatologia. Obrigado, pastor. Obrigado, como é bom ter gente inteligente do nosso lado. Tanatologia. Muitas vezes o lábio da pessoa é costurado. Quem já viu o algodão na boca do defunto? Por quê? Porque o cérebro se liquefaz e sai pelas narinas. Uma das coisas terríveis que acontece com quem morre, é que os músculos relaxam. Eu pergunto uma coisa para você, quando você relaxa a musculatura, qual a primeira coisa que acontece? Você vira bebê, a sua bexiga esvazia, os esfíncteres que seguram urina e fezes se soltam, e você evacua, e você começa a cheirar mal, antes de apodrecer. Agora você imagina a situação de um morto amarrado a um vivo. E Paulo está dizendo, quem me livrará desse corpo morto? Ele está fazendo uma analogia, uma metáfora, uma figura da nossa situação, irmão, a sua. Chora, porque a tua situação é uma situação que está agregada, amarrada, inexoravelmente atrelada a um corpo de um cadáver. Essa é a nossa situação, porque nós estamos mortos em nossos pecados. Mortos em nossos pecados. E ele fez essa relação agora, uma relação de pecados. O que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu quero, isso eu não faço. Quem vai me livrar desse corpo? Mas o que é mais interessante é que Deus, como eu disse agora, ele faz todas as figuras e analogias, até mesmo a decomposição do corpo e a morte, Deus criou como ela é. Porque tudo que existe é representado pelas vontades de Deus. Eu não disse agora há pouco que nós temos aprendido isso? A discernir, a decifrar dentro das Escrituras as verdades bíblicas que Deus imprime na humanidade? Como a figura do tabernáculo, por exemplo, é o próprio Cristo, todas as figuras ali representam a figura de Cristo Jesus. Assim também a morte mostra para nós, Deus está mostrando e apontando que Ele não tolera o pecado. Como o seu pecado, como o meu pecado, ele é visto diante de Deus. Porque você fala assim, é só uma coisinha aqui, é só uma coisinha ali, é só uma pornografiazinha, é só um adultériozinho, é só uma mentirinha, é só uma corrupçãozinha, é só uma vestimenta de qualquer jeito, é só uma maledicência, é só uma coisinha. Mas é nesse aspecto, é com essa figura que Deus olha o seu pecado. A figura do corpo morto, a figura do corpo em deterioração, o corpo apodrecendo. Então eu quero vou caracterizar mais ou menos o que acontece com um corpo que morre. Então o primeiro processo pelo qual passa
o corpo morto, chama-se abiose, que é sem vida. Seu coração parou, você não tem vida mais, você morreu. Então você não tem vida, abiose. O coração para. O homem sem Deus, ele perde os sentimentos. O coração dele parou. E não tem mais afeto natural, pastor. Não tem mais afeto natural. Como as escrituras dizem, pastor, sem afeto natural. O coração já não sente mais. Em seguida vem o pallor mortis, que é a palidez mortal. Você já chegou perto de uma pessoa pálida assim? Qual a primeira impressão que você tem? Você está bem? Hã? Quem já passou? Você está legal? Nossa, você está com a cara meio assim, você está meio esquisito, não é assim? Assim é a ideia da palidez. A circulação sanguínea diminui, não tem mais circulação sanguínea, não tem mais vida. A pessoa vive sem vida. O coração da pessoa para deixando de oxigenar o cérebro. Culpa. Remorso. Você está assustado, você está com medo, você está meio amarelo, meio esquisito. O que está acontecendo com você? Você está triste. Culpa, remorso. Você está diferente, abatido, você está tenso. Medos, angústias, depressão, medo da morte, insegurança. É o princípio do afastamento de Deus, gera todos esses e muitos outros sintomas. O resfriamento mortal. Após a morte, o corpo começa a esfriar gradualmente e atingir a temperatura ambiente. O que é esfriamento? O que nós estamos buscando aqui? Nos aproximar de Deus. O esfriamento é a distância das coisas do Pai. Primeira coisa que você vê quando uma pessoa expressa as características de alguém que está morto, ele sai da igreja. Ele se afasta das coisas de Deus. Ele começa a mergulhar nas coisas desse mundo. A hipostase. O sangue vai se depositando nas partes mais baixas. Por isso que os investigadores conseguem descobrir como é que a pessoa morreu. Porque a primeira coisa é que o sangue vai para baixo. Então, se ele morreu de bruço, vai para o peito. Se ele morreu de costas, vai para as costas. E assim por diante. Então, não adianta você mexer um corpo, porque o técnico lá, o investigador, vai saber que aquele corpo foi arrastado, porque o corpo expressa diversas características com relação à sua deterioração. O sangue é a vida, ele não circula, a pessoa não tem razão de viver. Somente buscando preencher, pastor, aquele sangue, aquela vida que ele não tem, com as coisas do mundo. É assim. E é assim que Deus está te olhando. É assim que Deus olha o pecador. É assim que Deus olha para nós. E depois o rigor mortis, o rigor cadavérico. A pessoa fica dura, enrijecida. Essa dureza, ela começa algumas horas depois, começa a endurecer os músculos, tornando o corpo rígido. Começa pela mandíbula. Você já não fala mais as coisas de Deus. Você já não fala mais de Jesus. Você está na tua roda dos amigos, você fala tudo que é bobagem, mas as coisas de Deus você não quer falar. Depois passa pela cervical. Você não reconhece mais Deus como o Senhor. Você não se dobra. Você não se curva. Você não obedece. Você não respeita. Você vira um ser arrogante, prepotente. Os braços ficam rígidos. Só pratica o mal. Só pratica o que não presta. O tronco vive na roda dos escarnecedores. O tronco rígido só para aonde não presta. Só para aonde Deus não se agrada. E as pernas, não preciso mais falar. Porque as escrituras dizem, seguem os seus maus caminhos e correm para o mal. Correm para o mal. Estão sempre buscando o que não presta, fazer coisas que não prestam.
Depois vem o livor mortis, que é as manchas de livor. O sangue se acumula em algumas partes inferiores do corpo, criando manchas de livor que são visíveis nas áreas onde a pessoa fez pressão. Se ela morreu pressionando o braço ou a cabeça, enfim. Vestes manchadas pelo pecado. Deus olha para você e vê as manchas do pecado. E as Escrituras dizem, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A autólise é a decomposição celular. Aí a coisa começa a ficar feia. Porque o pecador já não vê mais o seu pecado, já não vê mais as coisas que ele está fazendo, e aí a coisa só vai piorando, e um abismo puxa o outro. E aí, cada dia, cada hora que o corpo passa ali naquela situação, a coisa piora. Então vem os abióticos, que são as bactérias, que já estão dentro daquela pessoa e passam a consumi-la. Quero lembrar que o Senhor fala disso quando ele descreve o inferno. Quando ele diz assim, ó, o seu bicho nunca morre. O corpo é comido, começa a ser digerido pelas bactérias e vai criando vermes. E Deus diz que no inferno será assim, os bichos comerão você indiscriminadamente, indefinidamente, para sempre. Aqueles que forem para lá, aqueles que não tiverem Cristo como Senhor, serão comidos indefinidamente, porque eles morrerão todos os dias. Todos os dias eles estarão em decomposição, mas os bichos não morrerão, porque nesse processo da biose, que começa no ilíaco, né, se formando um monte de bactérias, ela vai se espalhando pelo corpo, essa mancha verde, e o corpo fica todo verde. Então, quando o investigador encontra um corpo que vai investigar a morte daquela pessoa, dependendo do estado que ela esteja, se ela estiver verde, ele sabe quantos dias ela passou ali. Esse é o início da decomposição celular, que ocorre quando os enzimas do corpo começam a quebrar as células, e aí começam a formar gases. Você imagina que nós formamos gases o tempo todo, pelo processamento dos nossos alimentos. Mas nós expelimos os gases. Imagina o corpo morto não faz isso. O corpo morto retém aqueles gases. E aí o corpo começa a inchar. Inchar e se deformar. Os olhos saltam da órbita. A língua se protubera e cresce e fica enorme. Ao ponto de um familiar encontrar aquela pessoa e não reconhecer que é ela. Ela fica deformada. Então o corpo começa a distender. A putrefação é a fase mais avançada da decomposição. As bactérias anaeróbias começam a decompor os tecidos, causando a liberação de gases e um odor pútrido e a mudança da cor da pele. A pele enche de bolhas formadas por bactérias, é um caldo de bactérias. Existe a história de um técnico, de um perito, que foi fazer uma investigação num cadáver, e ele foi sem máscara e sem óculos de proteção, e essa bolha chamada flictenas explodiu, e as bactérias caíram no olho dele, ele perdeu o olho. Tal é a quantidade de bactérias e de putrefação que existe nos líquidos que são formados no nosso corpo. Então, a morte do corpo representa a deterioração da nossa identidade. Nós já não somos mais, diante de Deus, os seres humanos que Deus, então, criou no Jardim do Éden, na criação de todas as coisas. Essa é, irmãos, a consequência do pecado. Essa é a inexorável condição que você se encontra, que nós nos encontramos. Feios, deformados, cheirando mal. De modo algum nós somos reconhecidos por Deus. Desfigurados, sem a nossa forma original. É sério, irmão. É sério. Nós precisamos compreender essas coisas. Paulo está dizendo assim, ó, para você. Eu não quero olhar, mas o olho do corpo que está em mim quer olhar os desejos, cobiças
e invejas. Eu não quero pensar, mas a mente do corpo que está em mim pensa. Sim ou não? Você não quer pensar bobagem. Você não quer pensar mal contra Deus. Você não quer blasfemar de Deus. Mas a tua mente irremediavelmente pensa. Agora, perdi o emprego. O que Deus vai fazer da minha vida? Como que Deus pode fazer eu perder o emprego? Sim, eu não vou relatar a quantidade de expressões que dá para a gente fazer aqui, das situações que a gente passa, porque nós temos, hoje a pregação não é muito longa, mas eu gostaria de ter oportunidade de outras vezes a gente poder discorrer sobre isso. Então vamos lá, não quero ter essa aparência, mas o corpo que está em mim é feio, todos veem os meus defeitos, menos eu. Sim ou não? Não é? Você é um anjo, assim, você quase flutua, né? Você quase anda e você nem pisa no solo de tão santo, perfeito e puro que você é. Mas todo mundo vê o teu defeito. Todo mundo vê que você é iracundo, que você é mentiroso. Né? Todo mundo vê os seus defeitos. Eu não quero falar essas coisas, mas o corpo que está em mim fala, a língua protuberante, a língua que vai explodir, que sai pela boca. A língua que é alimentada pelo inferno. Não é isso que as Escrituras dizem? Mas o corpo que está em mim fala obscenidades, mentiras, palavrões, fofocas. Eu não quero causar esse dano, cometer esses pecados, ser desprezado pela minha família, amigos, sociedade, mas o corpo que está em mim não me deixa. Não quero contaminar o meu próximo com as minhas atitudes, mas as minhas atitudes ofendem o meu próximo. Atacam, agridem o meu próximo, os meus familiares, meus amigos e inimigos. Em Levítico 21, 11, para vocês entenderem que o que eu estou falando não é uma mera conjectura minha que saiu da minha cabeça, mas é o que a Bíblia nos relata. Levítico 21, 11 diz assim, ó, ele, se referindo ao sacerdote que eu falei aqui hoje, quem é sacerdote aqui? E o resto não aceitou Jesus, né? Todo mundo que aceitou Jesus, que é de Cristo, é sacerdote. Tá bom? Ele não tocará, quem? O sacerdote, em uma pessoa morta, mesmo que seja seu próprio pai ou sua mãe, e isso o tornará impuro. A figura, Deus não queria que o sacerdote não tocasse em morto, irmãos, porque o morto tinha a contaminação das flictenas e essas coisas. Não era pela putrefação em si, mas era pelo que ele representava. O corpo representava aquilo que Deus condenou no Éden. Aquilo que ele condenou no Éden, pastor, que nos condenou à morte. Não era uma questão higiênica, era um símbolo da morte, e como Deus vê a morte. Quando esse corpo começa a feder, é a representação do pecado. O fedor desse corpo é como Deus sente o nosso odor, irmãos. Não é brincadeira. Irmãos, vocês sabem o que é morrer? Vocês sabem, a morte é algo terrível. É terrível, irmãos. Nós não estamos levando a sério. E quem criou a morte não foi o diabo, não foi o inferno, não foi um outro ser, foi o próprio Deus. A morte representa a distância de Deus. Ele não pode suportar o nosso pecado. O homem não aceita o pecado. Qual é a nossa situação? Não aceita o pecado. E tem pessoas que ainda dizem, ousam dizer, eu sou uma ótima pessoa. Não faço mal para ninguém, portanto não tenho pecado. O pecado não é uma condição daquilo que você faz ou deixa de fazer de bem ou de mal. O pecado é uma condição inexorável. Você nasceu, quando você era um bebê, você tinha pecado. Qual é a prova de que você tem pecado? Quem pode me responder assim, rápido? Porque você morre. Você morre. Se você morre, você tem pecado. Porque a morte foi gerada pelo pecado. Então ninguém aqui é inocente, ninguém é puro. Então, a prova é que indistintamente, todos nós estamos debaixo da lei. Romanos 3, 10, diz assim, como está escrito, não há um justo sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só.
E Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Opa! Acho que Paulo achou uma solução para nós. 1 João 1, de 6 a 10. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Irmãos, por que nós fazemos Deus mentiroso? Qual é o problema se nós temos uma redenção tão grande, tão próxima, tão poderosa, tão viva ao nosso lado? Qual o problema confessarmos os nossos pecados como fizemos hoje? Qual o problema? Porque Ele está pronto para nos perdoar os pecados. Mas quando nós dizemos não temos pecado, nós estamos invalidando a cruz. Nós estamos dizendo que Deus enviou Jesus à toa. Que Jesus veio, morreu, deu o seu sangue. Mas por que Ele veio? Acho que Ele perdeu um pouco do tempo dele. Porque eu não tenho pecado. Eu sou um ser puro. Né? Então, ao dizermos isso, nós negamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não resta mais nada. O pecado não é privilégio dos maus. Todos pecaram. Então, às vezes eu fico pensando hoje, como Daniel falou aqui, sobre Davi, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi escreveu 74 salmos, pastor? 74 salmos. Ele retratou Jesus, e na maioria deles, o sentimento que Jesus iria ter, o Espírito Santo derramou sobre Davi. Davi simplesmente pegou o melhor amigo dele, o general mais próximo dele, e planejou em detalhes a morte do cara, para poder se ver livre do cara, para matar, assassinar a sangue frio, premeditadamente, um dos seus generais, para ficar com a mulher dele. Olha que cara bonzinho. Mas você que está aí sentado, você que está me ouvindo, né, na internet, você é uma... Como é que eu disse esses dias? Achei tão engraçado, eu ri sozinho. O grãozinho, o alecrim dourado da plantação de Jesus. Você é a pedra na coroa de Cristo. Você é quase um Deus. Né? Não, você não é. Você é mau, perverso. Você é um pecador inveterado, desde o ventre da sua mãe. Então, a analogia, a lição de Paulo que ele está nos dando, nós estamos condenados a esse corpo, irmão. Olha, posso pedir uma coisa para você? Se você quiser alegrar o meu coração e dizer assim, verdadeiramente, a palavra que o Alain me deu mudou a minha vida, todas as vezes que você lembrar que você está cometendo um pecado, você vai lembrar do corpo dessa morte, tá bom? Você vai lembrar que tem agarrado em você um cadáver, tá bom? Irremedialmente, não há solução para a morte física, isso está definido, você vai morrer. A morte é a deterioração do corpo, mas o pecado é a degeneração da alma, é essa a analogia que Paulo está fazendo. O corpo, a podridão do corpo, a putrefação do corpo, a deterioração do corpo, são os pecados que cometemos. Por essa razão, após a morte não há como você reparar os seus erros, porque a morte ela põe fim a toda a possibilidade que você tem de ser perdoado por Deus. Sabe qual oração que você pode morrer de fazer de hoje até o final dos seus dias, que Deus nunca vai atender? Eu vou encurtar, porque senão eu não vou conseguir terminar hoje. Lá para meia-noite tá bom, né? Jesus, não deixa eu morrer não, por favor. Eu não quero morrer, Jesus. Não deixa eu morrer. Deus nunca vai atender esse pedido seu. Não é, pastor? Não vai. Nunca vai, porque você é nascido em corrupção. Você vai morrer. Né?
O pecador não sabe, mas carrega ao longo da sua vida a figura dessa punição. Então, como nós já falamos muito sobre a punição, agora eu queria dizer para vocês sobre a justificação. O antídoto para o corpo da morte. Como que um juiz justo, Deus é justo? É justo. Ele é um juiz justo? E como que ele resolve o problema de você, que é um pecador condenado à morte? Como ele faz? Alguém tem que pagar por essa condenação. Alguém tem que pagar por esse juízo. Levítico 1:9. Em seguida, quero só fazer mais uma representação da diferença para Deus da morte e da vida. Levítico 1:9. Em seguida, os filhos de Arão, os sacerdotes. Quem é sacerdote aqui? O pessoal já começou a saber a posição que tem diante de Deus. Isso é muito bom. Agora a responsabilidade dobrou, tá? Responsabilidade dobrada. Porque agora você sabe quem você é. Colocarão os quartos, a cabeça, a gordura, é o sacrifício levítico. O cordeiro está sendo sacrificado. Quem que é o cordeiro? O cordeiro quem é? É Jesus. A lenha sobre o fogo do altar. O homem lavará com água as entranhas e as patas, o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Este holocausto que é queimado inteiro, Jesus foi dado inteiro por nós, tá? O seu sangue levado lá na Arca da Aliança. Esse holocausto será a oferta queimada de agradável aroma diante do Senhor. Eu não acabei de dizer que o Senhor tem os nossos pecados como fétidos e pútridos e de mau cheiro, que são a representação do nosso pecado, mas existe alguém que deu a vida dele, do qual a sua gordura queimada, pagando os nossos pecados no fogo do inferno, porque Cristo pagou as nossas transgressões, todas, elas foram consumidas, a gordura consumida, aquele fogo do altar do sacrifício é o fogo do inferno. Você escapou do inferno porque Cristo deu a sua vida no seu lugar, ele pagou o preço do inferno por você, e esse cheiro chegou às narinas de Deus como incenso agradável. Deus disse, está pago, aceito, esse cheiro me agrada, esse cheiro não tem pecado, esse corpo desse homem não tem pecado, o meu filho é puro, não há pecado nele, e esse cheiro agradável pagou o preço da sua vida. Efésios 2 diz assim, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades dos ares, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também... Eu não estou nesse aqui não. Eu vou falar, todos vocês aí estão. Eu estou também? Todos nós. Todos nós. Também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, o que eu disse para vocês? Inexorável, você nasceu no pecado. Dos pensamentos, olha aqui, ó, da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus nos perdoou do castigo, perdoando, pagando Ele mesmo as nossas culpas. Como um juiz justo liberta o pecador sem puni-lo. Ele puniu. A tua salvação não foi de graça. Alguém pagou pela tua vida, e esse nome dele chama-se Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele pagou. Mas pastor, o senhor está me confundindo. Não estou entendendo. O senhor falou que eu não consigo deixar de pecar, porque eu estou no corpo da morte. E aí, aquela língua, eu lembro toda vez que eu vou mentir, eu lembro da língua do corpo morto, até parei de mentir já. Parei até de ficar olhando na internet, as mulheres peladas na internet, porque eu lembrei do corpo morto, aquele olho bugalhado no meu olho, e eu fiquei com medo de Deus, da condenação. Como é que eu resolvo, se o Senhor diz que eu não tenho como me livrar disso?
Como Deus perdoa os pecados que eu cometi hoje, que você cometeu hoje, de certo um montão. Porque eu não posso nem... Se eu falar o que eu pensei hoje, vocês vão embora. Se eu falar o que passou pela minha mente hoje, vocês vão embora. Eu não vou naquela igreja daquele pastor lá. Vou não. Nossa, meu Deus do céu. Olha que as coisas que o cara pensa. Nós estamos nesse corpo, irmão. Não tem jeito. Mas tá bom. E como é que resolve o problema? Como então que Jesus resolve esse problema? Eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês têm uma condenação. Vocês vão para um juizado. Vão para um tribunal. E aí o que acontece no tribunal? Vocês são condenados. Condenados à morte. E o juiz aceita o pagamento da sua vida, um parente seu morrer no seu lugar, pelo crime que você cometeu. Aí você é liberto, você é salvo da morte, e você vai embora para sua casa. Seu parente morreu no seu lugar. Feito? Eu pergunto uma coisa para vocês. O juizado pode cobrar a mesma dívida de novo? Pode bater lá na porta da sua casa? Assim, pastor Eliezer, o senhor, eu vim prender o senhor. Mas por quê? Porque o senhor fez aquele crime lá, o senhor é condenado à morte. Não, mas o meu parente morreu no meu lugar. Um juiz pode cobrar a mesma dívida 2 vezes? Deus não pode cobrar a dívida do seu pecado 2 vezes. Ele foi pago. Ele foi pago. Você não deve nada diante de Deus. Se você viver diante de Deus, se você viver diante de Cristo, pelo sangue de Jesus que está sobre a sua cabeça, você está isento da culpa, você está perdoado, você está justificado. Por isso está escrito: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que foi chamado pelo seu decreto, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda. Então, Cristo resolveu o problema. Deus resolveu o problema. Vou encerrar para nós orarmos. Eu quero fazer uma oração com você. Quero fazer uma oração de entrega, como nós já fizemos e o Senhor exigiu de nós, né? Você que está me assistindo, quem quer que seja, aqui eu não conheço todos. Quero dizer que amamos todos vocês, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: eu devo para o seu rei R$10.000. Aí eu dei um golpe nele, passei a perna nele, joguei a empresa dele fora, peguei o dinheiro e saí com os bens dele, roubei ele. Aí eu chego no parente do seu rei, triste, abatido, e falo: então, na mãe dele, vai. E, então, pois é, né? Seu rei está bravo comigo. Ele está bem bravo com você, queria até te matar, porque você acabou com a vida dele. Aí eu digo para ele assim: mas fala para ele que eu estou arrependido e pede perdão para ele, para mim. O que vocês acham disso? Tá certo? Pede perdão para o seu rei, que eu estou muito sentido mesmo, no fundo do meu coração. No fundinho do meu coração, eu estou muito arrependido, muito sentido. Diz para ele que eu estou arrependido. O que você acha disso? Resolve o problema? Para quem que eu tenho que pedir perdão? Para quem que eu tenho que devolver o dinheiro? Para o rei. Contra quem você pecou? Contra Deus. Contra Jesus. Você pecou contra Deus. Quem pode resolver o seu problema? Só Deus pode resolver o seu problema. Vamos nos pôr de pé? Para nós falarmos para o Senhor que nós ouvimos a sua palavra hoje. Para nós dissermos para Ele que nós não queremos mais viver nesse corpo do pecado. Nós queremos receber a perfeita e agradável sacrifício e pagamento que Deus fez por nós, nos perdoando Ele mesmo os nossos pecados. Ele não enviou outro não, tá? Ele não fez uma criatura para descarregar nela o nosso pecado, foi Ele mesmo que veio, pois deixou o resplendor da sua glória e assentou e habitou entre nós como um ser humano. Eu queria orar com você. Feche os teus olhos. Eu vou falar uma oração, eu detesto fazer isso. Eu acho que a oração ela tem que sair do fundo da tua alma. É você e Deus. Eu não posso obrigar você a orar, mas eu vou falar umas coisas aqui que eu quero que você reflita. E que se você tiver isso no teu coração, você fale diante de Deus. Tá bom? Se inspire no que eu vou falar, mas fale você, se arrependa. Porque o que Deus fez por você não foi brincadeira. Senhor, eu entendi que eu estou morto. Feche os teus olhos.
Eu entendi que eu estou morto. Não tem o que eu possa fazer sobre essa situação. Eu nasci em pecado e vou morrer no pecado. Mas eu aprendi que o Senhor Jesus levou todas as minhas culpas de ontem, hoje e de amanhã. Eu quero e preciso desse perdão agora. O Senhor pode me aceitar? Pode escrever o meu nome no livro da vida? Eu preciso disso, eu entendi. Então, se você fez isso de todo o seu coração, de toda a sua sinceridade, você está salvo a partir de agora. E você tem que andar no Evangelho de Cristo Jesus. Pai, glorifica o teu nome. Salva, limpa, cura, regenera o teu povo. Muito obrigado por esse dia que o Senhor criou. Eu preciso, Senhor, entregar essa obra para que a ordem seja instituída, tudo seja feito no seu tempo. Nos dá tempo de mergulharmos, de nos maravilharmos em Ti, na Tua verdade, no poder do Teu Filho e no poder do Teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.